Uma limpezinha básica aqui com álcool 70. Para não contaminar a amostra. Essa material é menor, a outra tem mais material, um foco mais amareladinho. Ó, ali tá o foquinho mais amareladinho. A gente chama de foco mais viável para o crescimento. E o que a gente faz? Toda vez que a gente para um pouco, a gente fecha, porque aquilo que a gente viu acontecer na xícara pode acontecer de novo. Então, a gente fecha. O que a gente viu na xícara? Só para explicar para quem não... Então, o que a gente viu na xícara? A xícara ficou com um pouquinho de café, durante uns 4, 5 dias. E o ambiente foi depositando dentro da xícara, porque a boca estava aberta. Aí cresceu um monte de fungo. Acabei de olhar agora de manhã que a xícara estava lá num cantinho, a gente não viu. Então, se a gente na coleta, entre uma retirada e outra, acaba deixando o pote aberto ali, pode entrar algum fungo do ambiente e crescer depois lá no laboratório, um fungo que não estava no contaminante do paciente, e sim no ambiente. Aí a gente abriu aqui o espaço e aí a gente vai tentar visualizar agora, retirar aquela parte bem propícia ao crescimento. Ó, essa parte bem lá interna. Olha aqui, não vamos deixar escapar nada. Esse aqui é um material interessante. Bem viável ao crescimento. Cuidado para não perder. Por isso que a gente passou álcool 70 em tudo aqui, para não ter contaminante do dedo do paciente também. Não crescer o que a gente não quer. Tudo pode alterar o exame final. Ou seja, crescer algo que não é o que tá deixando o dedo dele doente, digamos assim. Eu preciso saber o micro-organismo que tá aqui infectando essa unha, não os residentes. Se eu deixar os residentes crescerem... Isso tudo tu não faz força aí, né? Não, não tô fazendo força. Tá mole porque... Tá bem molinho, porque a fresa já, né, deslaminou um pouco aqui. Cedeu. Por causa do fungo, na teoria. Isso, por causa do fungo. Eu dou uma amolecida ali com a fresa. Eu deixo a unha mais fina ainda do que ela já está, para cada vez mais facilitar. Então, se, tá difícil, vou amolecer. Não posso amolecer. Não posso colocar nada, porque tudo isso também traz alteração no exame. É só a lavagem, álcool 70, e a seco a gente vai retirando aqui as partes interessantes para essa análise.
creme hidratante, talco, tudo isso vai dar alteração. O paciente tem que estar sem esmalte se for feminina, uns 2 dias antes tem que ter retirado esse esmalte. Então, ó, parece pouco, mas isso aqui tem milhares e milhares e milhares de células. Então, se a gente pega uma parte viável, já é suficiente. Olha só, essa aqui tá bem amareladinha. Aquele outro hálocus já não tinha tanta contaminação. Esse aqui a gente tá bem farto. Tem como um dedo tá mais contaminado que o outro? Tem E como... tem como um dedo ter uma coisa e o outro ter outra? Tem como ter 2 agentes de infecção aqui. Ah, mas eu não sei, não botei tudo no mesmo pote. Tudo que cresceu eu vou tratar igualmente, tanto um dedo quanto o outro. Não vai fazer mal pro outro se Não, é um tratamento diferente. Não vai fazer mal. Provavelmente os 2 organismos estão tentando infectar, só não conseguiram ainda. Se um tá infectado, provavelmente depois de um certo tempo, o outro também estaria. Sim, também estaria. Troca de meia. Sim, tudo, calçado. O momento que tu tá pisando naquela aguinha do box parada, tu já tá depositando ali Um no outro. O micro-organismo que pode infectar tanto os outros dedos do paciente quanto o resto da família. A gente vai depender da porta de entrada. Então, a maioria dos fungos, eles são oportunistas. A gente tá lidando com esse micro-organismo o tempo todo. No ar-condicionado, na rua, no solo, nos bichinhos de estimação. A gente só se defende porque o organismo, ele tem essa autodefesa. No momento que a unha tem um descolamento, uma batida, ou se essa pessoa, né, uma mulher, ela foi remover a cutícula, deixou mais sensibilizada essa área aqui, que é onde tem essa proteção da cutícula aqui, a pessoa já vai ficar mais suscetível, né? Tendo uma doença de base também, onde o organismo já não tem tanta defesa. Isso tudo vai dar alteração. Por isso que a gente vê a maioria dos idosos, né, todos com acometimento de onicomicose. Por quê? Porque esse idoso, ele é mais suscetível. Provavelmente ele tem outras doenças de base, né, durante a vida, de desgaste natural do corpo acaba acontecendo. Então, ele é mais suscetível. Tu falou da cutícula e retira a cutícula também? Faz isso? A cutícula é uma proteção. Isso. Então, a gente pode até tirar, né? Eu falo em muitas aulas, em muitos comentários sobre as brocas. A broca, ela dá essa finalização que a gente quer de aparência, mas sem agredir a cutícula. Então, a gente faz um acabamento sem precisar utilizar o alicate, cortar essa cutícula. Isso também dá segurança, né, para o nosso trabalho, para o nosso paciente. Ele vai ter o bem-estar da cutícula bem feita, sem agredir ali a retirada. Vou falar que tem um vídeo incompleto sobre brocas no teu canal. Se você que tá assistindo quiser saber, vou deixar o link aqui embaixo. E a gente tem aqui falando sobre isso, sobre a segurança das brocas, a gente já tem uma disponibilidade aqui no canal que instrui você, né, a utilizar algumas brocas. Vou deixar o link aqui separado, deixar disponível aqui, se você quiser acessar essa aula, vai lhe
dá bastante informação sobre isso. Ó, conseguimos então uma boa retirada. Ó, o materialzinho aqui. Ah, bastante. É um materialzinho legal. Não esquecendo que o exame você tem que pedir direto e cultura. Então, são 2 exames. Tem que ter material para 2 exames. E esse potinho pode ser menor, pode ser maior? Onde que é isso? Esse potinho, ele é dado pelo laboratório. Se não, o laboratório não lhe disponibilizar, ele é bem baratinho na farmácia. Qual é a diferença do tamanho dele? É essa posição aqui embaixo, ó. Quanto maior o ângulo, mais material eu consigo recolher. Por isso que ele é grande. Isso, mesmo. então menor que isso, gente, não vai dar, tá? Tem que ter esse ângulo aqui. Claro que alguma coisa vai ser dispensada. Então, menor que isso, aí a gente já não consegue captar tanto material. Então, o importante é que ele seja estéril. Então, não precisa ser mais do que esse potinho. Esse aqui é o de urina, aquele do examezinho normal, que o laboratório normalmente dá. E o importante é você ter uma parceria com um laboratório que seja especialista em micologia. Ah, esse laboratório ele é mais longe. Ah, esse laboratório ele é mais caro. Invista nisso, porque é assim que vai te dar segurança no resultado, né, na devolutiva desse exame, tá? Porque esse material que vocês estavam vendo, a gente tem instrumentos muito legais, muito adaptáveis para isso, que no exame de laboratório, quando a pessoa vai diretamente lá no laboratório, eles não têm esse tipo de material. A gente tem informação do que a gente está fazendo, de tanto que a gente mexe, né, nesses dedos, que a gente trata essa limpeza de fungo há muito tempo. Então vai ser muito facilitada essa coleta para você, profissional da podologia. Então, coletando assim como você está vendo eu coletar, dificilmente esse laboratório vai ter dificuldade em verificar qual o tipo de fungo, sendo ele especialista. Não esqueça disso. Eu vou vou fazer laser. A gente já vai começar a tratar. Essa aqui já não tem quase nada de material. Aquela ali tinha mais fungo. Pelo menos mais aparência.
O material que eu utilizo dentro da embalagem, ó, já vem esterilizado. Então, eu sempre tenho um material extra, assim, caso seja necessário um curativo. E eu diminuo também a carga, né, contaminante de tudo que eu tô utilizando. Aqui agora eu vou utilizar um pouquinho de vinagre normal mesmo. Ó, tem o borrifadorzinho, o que o vinagre faz, ó? Ele tira a carga do azul, ó. O azul, ele já fez o que ele tinha que fazer. Aí agora já não precisa mais. Então, terapia fotodinâmica aí pra você, tá? A gente faz a combinação de um fotorreagente, nesse caso azul de metileno, 0,1%, tá? Com a luz vermelha. O que ela vai fazer? Ação de oxigênio reativo. A gente vai produzir um oxigênio que, então, implode, dá apoptose à membrana da célula do fungo, causando morte celular, tá? É isso que a terapia fotodinâmica faz. Higiene aqui. Aí depois, para ajudar aqui a gente eliminar essas células, nós vamos utilizar então ácido nítrico. Então no foco, somente no foco da contaminação aqui, ó. Não deixa escorrer, só batidinhas. Ó, tá saindo a fumacinha. Só nesse foquinho aqui. Estão vendo? Não vou dispensar mais nada além. Que é pra matar o restante que ele ficou nesse foco aqui, ó. Bem limitante, ó. Entre a unha boa e aonde ele comeu. Tudo bem, paciente? Tá dando uma refrescada no dedo, assim, quase ardido. Quase ardido, tá? Uma refrescada quase ardida, ele tá dizendo. Então, é bem pouquinho. Ó, só aqui. A quantidade é bem pouca mesmo. Sem escorrer, só no local. Do foco, lembra onde a gente coletou, onde tava o foco amarelado? Então, aonde ficou aqui, ó, é onde a gente vai passar. Aqui já não tem nem mais algodãozinho na ponta desse instrumento, porque o ácido já derreteu. Tá, eu vou pegar o outro aqui. Cuidado para não escorrer, gente. Tirar todo excesso aqui. Ó, e isso dá uma espalhadinha. Uma espalhadinha, tudo bem? Uhum. Tudo bem com o paciente. Ó, estão vendo fumaça sair. E só, gente, só isso para não machucar o paciente. E assim a gente vai finalizando por hoje o nosso atendimento. Então, gente, esse foi o atendimento do seu Jair. Nós vamos continuar trabalhando durante, no mínimo, um ano. Vocês sabem que fungo demora. Então, eu convido vocês a participar dessa novela da vida real. Então, a novelinha do seu Jair, ele concordou de participar dessa novelinha com a gente e você vai ver toda semana o procedimento, passo a passo. Quando voltar o resultado do exame, eu vou mostrar para vocês, vou dizer que tipo de fungo é. Nós vamos conversar sobre o resultado desse exame, tá? Eu vou continuar fazendo o protocolo de laser
e de ácido semanalmente, só para vocês entenderem o protocolo. E vamos aguardar aí 30 dias, 40 dias para o crescimento do fungo, para que a gente saiba que tipo é, tá bom? Então, eu espero você no próximo capítulo. Tchau, tchau!